Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alana Maria e, juntamente com minhas colegas Cicerlândia Ferreira e Ida Gomes, hoje eu irei falar um pouco sobre os aspectos neurológicos da depressão na disciplina de neuropsicologia, orientada pelo professor André. Iniciando falando um pouquinho aqui sobre neuropsicologia, ela pode ser definida como uma ciência aplicada que traz o estudo de disfunções cerebrais sobre o comportamento e a cognição, sendo também uma área que enriquece o diagnóstico clínico. Dando continuidade, falando um pouco sobre a depressão e alguns de seus aspectos, é verídico dizer que a depressão é um dos problemas atuais mais comuns, sendo muito encontrada pelos profissionais que atuam na saúde mental. A depressão ela é um transtorno mental do humor e cabe aqui ressaltar a diferença entre emoção e humor. A emoção ela está relacionada às reações momentâneas em decorrência de acontecimentos diversos, e já o humor se caracteriza como um estado emocional constante e independente das situações, né? O que caracteriza a depressão. Nenhum fator isolado pode explicar a ocorrência da depressão, mas sim que esta seja o resultado de uma interação entre vários fatores diferentes. Ou seja, o que isso quer dizer? Que perante os vários estudos, né, de neurocientistas, neuropsicólogos, nunca foi encontrado nenhum fator X, um fator isolado, que sendo o causador, que seja o causador da depressão, né? Porque, na verdade, a depressão é o resultado de uma junção de fatores diferentes para cada indivíduo, que está muito atrelada à subjetividade de cada um, as experiências, as histórias de vidas, né? Então, não tem um fator X que seja o causador da depressão. E aí, justamente por isso, né, a depressão está ligada a um número de variáveis, né, as pessoas, o início e a evolução do caso de pessoas com depressão não está ligada a variáveis biológicas, históricas, ambientais ou psicológicas. E dentro dessas variáveis está incluso o quê? O histórico familiar de depressão, o alcoolismo, a perda ou negligência precoce dos pais, eventos negativos, falta de apoio social, entre vários outros fatores, né? Outro aspecto importante de citar aqui são as alterações cognitivas que a depressão pode acarretar, como os déficits de atenção, de memória, de concentração, flexibilidade, dentre outros, né? As áreas afetadas pela depressão são principalmente o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. E falando um pouquinho sobre essa amígdala e o hipocampo, a amígdala ela é um órgão que vai estimular o hipotálamo, enquanto o hipocampo ele vai inibir. E junto, eles dois regulam a liberação de CRH pelo hipotálamo, o que vai combinar, né, na regulação da liberação do cortisol. E em uma situação de depressão, o excesso do cortisol ele mata os neurônios do hipocampo, o qual fica impossibilitado de regular o hipotálamo, né, juntamente com a amígdala. E diante disso, uma das alterações cerebrais em indivíduos depressivos está voltada justamente à diminuição do volume do hipocampo, uma vez que houve a morte de neurônios, assim como o aumento, né, do tamanho da amígdala. Essa amígdala ela está muito relacionada ao medo. Aqui eu vou falar um pouco sobre os principais sintomas e causas da depressão. E o primeiro sintoma que pode ser citado é o humor depressivo, que vai caracterizar a tristeza, a culpa, a autodesvalorização, pensamentos suicidas, baixa autoestima e vários outros sentimentos e emoções, né? Também tem como principal sintoma o retardo motor, a insônia ou sonolência. Existe também a alteração do apetite, que está ligado ao comer compulsivamente, ou a inibição do apetite.
E também existem outros sintomas, como a anedonia, ou seja, não achar graça em nada, não ter motivação para fazer nada. E também as alterações físicas, como sudorese, cansaço, dor no peito, né? E dentre as causas da depressão, pode ser citado a genética, que está atrelada ao histórico familiar, a alteração, a bioquímica cerebral, né? A alteração na bioquímica cerebral, que quando o cérebro de uma pessoa depressiva produz uma quantidade insuficiente de dopamina, serotonina e noradrenalina, que está envolvido no processo de motivação. E a outra causa são os eventos estressantes, né? Quando as pessoas passam por momentos muito intensos de estresses, elas podem desenvolver a depressão por causa do aumento do hormônio que é liberado durante o período estressante, que é o hormônio do cortisol, que eu já falei um pouco também. Agora, falando um pouco sobre os aspectos da neurobiologia da depressão, as áreas mais estudadas são as áreas frontais, como eu já falei um pouco antes, e suas conexões, assim como as áreas temporais. Na área frontal, existem as alterações localizadas, né, o que traz o estudo sobre as alterações clínicas relacionadas à atenção, psicomotricidade, capacidade executiva e tomada de decisão encontrado em quadros de depressão. Também tem as alterações das principais conexões, que está relacionada às áreas associadas com a rede atentiva e de orientação, que vem sendo muito estudada na depressão, visto que na depressão maior o sistema neural envolvido no processamento das informações externas e manutenção do estado de vigília seriam suprimidos em favor de sistemas envolvidos no processamento interno, gerador de informações como pensamentos e emoções. Partindo agora para o córtex temporal, pode-se dizer que alterações específicas nessas áreas temporais vêm sendo estudadas ultimamente na depressão, em grande parte pela correlação entre a depressão e as alterações na regulação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né, que vai levando os efeitos adversos dos hormônios do estresse sobre o hipocampo e a amígdala, regiões amplamente relacionadas com a área pré-frontal, como já visto anterior. Isso aqui foi basicamente um resumo do que eu já falei anterior, que foi essa parte do hipotálamo, do cortisol, do hipocampo, da amígdala, toda essa relação que existe aí entre eles. E agora, falando um pouquinho sobre alguns achados neuropsicológicos voltados para a depressão, é possível dizer que várias são as queixas neurocognitivas presentes durante o estado depressivo, incluindo a redução das habilidades e habilidades atentivas, e mnêmicas, a lentidão do pensamento. E com isso ressalta-se que os achados neuropsicológicos descritos na depressão não podem ser atribuídos totalmente aos aspectos motivacionais. E podemos citar como os principais achados informações sobre a atenção, a memória, a velocidade de processamento e a emoção e tomada de decisão. A atenção em depressivos ela estaria voltada ao comprometimento da capacidade de sustentar a atividade cognitiva e motora e de alterar o foco de atenção. Já a memória, ela faz alteração, o que estaria relacionado a uma desregulação daquele eixo que a gente já falou, que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, levando a efeitos adversos de hormônios do estresse sobre o hipocampo. E pode estar atrelada à memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória episódica, semântica, evocação e memória verbal e visual. Na velocidade de processamento, é descrito a lentidão do processamento cognitivo, que estaria voltado também à função executiva, à flexibilidade mental e ao processo de iniciação de supervisão. E, por fim, a emoção de processamento e a emoção ela facilita o processamento de tomada de decisão, guiando a cognição, o que se torna afetado em pacientes deprimidos, porque essa emoção ela vai facilitar a tomada de decisão. Só que
em pessoas deprimidas, existe essa dificuldade de tomar decisões. Ou seja, pacientes deprimidos, eles são mais lentos no processo de deliberação e de decisão que é facilitado nesse processo. Então, sobre alguns tópicos como atenção, memória e emoção, ainda vai ser mais discutido a seguir. Então, pessoal, dando continuidade, explorando um pouco mais sobre as principais alterações neuropsicológicas que são potencializadas em pessoas com quadros depressivos, alguns estudos nos mostram que as mais afetadas são justamente as alterações cognitivas. E daí, para que a gente possa entender um pouco mais, a capacidade cognitiva é o que nos possibilita tanto aprender coisas novas, como a consolidar um conhecimento prévio que a gente tem sobre algo. E é por isso que quando a gente tem algum problema cognitivo, consequentemente, a gente vai apresentar dificuldade no processamento dessas informações. E é isso que diz respeito às nossas tarefas mentais, como atenção, como raciocínio, como memória, como concentração, entre outros. Diante disso, a relação que existe entre a depressão e o déficit cognitivo, ela é bem conhecida, porque a depressão ela provoca alterações no cérebro e ela afeta também a disponibilidade de alguns neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, sendo que esses neurotransmissores, eles não afetam apenas o humor, mas eles podem diminuir essas capacidades cognitivas. E é por isso que é tão importante que a gente possa reconhecer e compreender essa conexão que há entre a depressão e o déficit cognitivo, porque ela é real e ela pode ser muito frustrante para quem está em tratamento. E justamente porque os problemas mais comuns resultantes dessa conexão são os que já foram mencionados anteriormente, né? Que afeta diretamente a atenção, a concentração, a memória, e por isso são os sintomas mais comuns apresentados. E para que possa ficar mais claro, eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor quais os prejuízos que essas pessoas enfrentam no seu cotidiano. Como, por exemplo, dificuldade para se concentrar no trabalho, ou podem ter dificuldade para lembrar informações que aprenderam recentemente, podem se distrair no meio de alguma tarefa, ou também simplesmente esquecer de completá-la. Essas são situações bem comuns. E além desses sintomas que são tão comuns, os indivíduos com depressão e com déficit cognitivo, eles frequentemente podem se sentir também como se eles estivessem pensando lentamente. Isso pode ocorrer porque eles têm a sensação de que as pessoas ao redor estão falando muito rápido. Portanto, ele manter-se atento às conversas pode ser um desafio enorme para cada sujeito. Claro que isso vai variar, né? Porque cada caso é um caso. Uma outra questão que pode parecer difícil, completamente impossível, diz respeito a decisões rápidas, a como resolver um problema assim prontamente. E todos esses exemplos que eu dei anteriormente, eles podem afetar tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. E é por isso que é tão importante que as pessoas consigam identificar e discutir essas questões com profissionais qualificados, para que juntos eles possam procurar melhores estratégias, melhores tratamentos e orientar melhor. E aí, no que diz respeito a tratamento mais adequado, vai depender muito de cada caso, como eu falei anteriormente, né? Porque aí pode ser necessário uma intervenção medicamentosa, auxílio com terapias, a estimulação de práticas, né? Para que possa desenvolver habilidades cognitivas, a fim de melhorar essa função cognitiva. Então, pessoal, dando continuidade, nós sabemos que a depressão ela pode afetar os sujeitos em qualquer fase da vida. No entanto, aqui a gente vai se atentar um pouco mais na depressão no idoso, porque a gente sabe que eles são mais propensos, né, a experimentar algum comprometimento cognitivo do que qualquer um outro grupo. Isso pode também levar a problemas de saúde devido à mudança desse comportamento causados tanto pela confusão quanto pela falta da concentração. Ele também pode se tornar mais provável do que um outro indivíduo por desenvolver alguma doença como Alzheimer, como demência, ao longo da vida. No caso de pessoas idosas, no entanto, pode ser difícil determinar a quantidade da disfunção cognitiva causada por depressão e o quanto é resultado do natural envelhecimento, o que pode tornar a doença também um pouco mais difícil de tratar.
Todos nós sabemos que, com o passar dos anos, a vida vai mudando, a juventude vai tomando outra forma, e com isso pode aparecer solidão, a perda da vitalidade, da autonomia, e isso pode gerar um sentimento negativo em muitos idosos, que talvez eles não estejam preparados para lidar com essa passagem de tempo em uma nova configuração de vida. E é nesse processo que a depressão atinge até 15% dos idosos. E pode surgir ou não, mas muitas vezes é positiva essa relação, que ela venha disfarçada ou compreendida pelo próprio idoso ou pelos próprios familiares. Isso é coisa da idade. E é por isso que a gente tem que manter-se sempre atento com esses discursos, né, que acontecem no nosso dia a dia, no nosso senso comum. E a gente tem que ficar atento porque, assim, a depressão ela ocorre de duas formas. A primeira, ela pode vir em pacientes que já tenham tido depressão em um outro momento da vida, ou em pacientes que a depressão vem aparecer somente já na fase idosa. E quando ela ocorre apenas nesse segundo caso, né, apenas quando se torna idoso, e os fatores motivadores disso pode ser a perda do papel social, que faz com que o idoso se sinta menos integrado ao seu meio, e também o envelhecimento físico do próprio corpo, o aparecimento de algumas doenças, inclusive doenças neurodegenerativas como Alzheimer, e tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento ou para o agravamento da depressão. No entanto, em ambos os casos, a depressão no idoso tem sintomas que são sentidos de forma diferente e precisa de mais atenção de quem está por perto, né, para que possa identificá-los. E aí, alguns aspectos que a gente precisa ficar atento, né? Se o idoso está apresentando tristeza profunda, angústia, falta de prazer em fazer algumas atividades que anteriormente, né, ele costumava sentir prazer em fazer. E com isso, ficar atento também às principais manifestações, como dificuldade para se alimentar de forma correta, problemas para dormir, quem pode ser insônia, queixas de dores físicas, problemas de memória, querer se isolar ou se manter recluso. E aí, depois de tudo isso, o grande ponto, né, que deve ser observado para que a gente consiga identificar a depressão do idoso é prestar bastante atenção nessas pequenas atitudes, nessas pequenas queixas e sempre pôr em dúvida esse argumento, né? Não, será que é coisa da idade? Sempre fazer esse questionamento, né? Para que possa ser avaliado da melhor maneira possível. A seguir, a colega vai continuar explicando um pouco para vocês a respeito da depressão com traços psicóticos, implicações terapêuticas, né? E algumas alterações neuropsicológicas, ela vai dar continuidade. Também como aspectos da neuroimagem. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, podemos ver aí algumas imagens onde é avaliado a área do terceiro ventrículo, né? Onde é notado visualmente, as setas estão abordando, que está bastante aumentada, o que interfere na cognição e na memória do paciente, onde é relacionado a algumas das síndromes. Daí você vê a parte lateral de um cérebro, como você vê através de uma tomo ou ressonância, né? Sem cor, no caso sem o contraste, mas que dá para visualizar bastante o volume do terceiro ventrículo. Cóticos. Nós temos o psicopata, que ele é uma pessoa que pode ser amável, extrovertida, pode ser cruel, desinibida, audaciosa, tem distúrbios de forma e de conteúdo dos pensamentos, tem um comprometimento na avaliação neuropsicológica, sintomas de depressão grave, transtornos de humor grave, deficiências cognitivas, grandes disfunções cerebrais, alta morbidez, atrofia cerebral, grandes comprometimentos residuais, baixas respostas aos fármacos e o aumento, como eu falei anteriormente, ao terceiro ventrículo. Demonstrado ao lateral algumas imagens demonstrando como fica o terceiro ventrículo a nível de tomografia, como um paciente com transtorno de humor grave, os distúrbios de personalidade dele, quantas personalidades numa só, pessoas com deficiências cognitivas que ficam em isolamento, tipo pacientes com autismo ou não, com transtornos de déficit de atenção, com quadros de oligofrenias,
pessoas que não estão assim sendo responsivas aos farmacológicos, mesmo com altas dosagens, o que causa esses traços mais numerosos ainda, né? Mais acentuados. Implicações terapêuticas, bom, o estudo das alterações neurofuncionais e neuropsicológicas. Sobre os aspectos genéticos e biopsicossociais, eles são avaliados. Se você tem uma herança genética de algum quadro neuropsicológico, mental, um paciente que tenha neurologia ou pacientes com distúrbios mentais, tipo alguém com atos suicidas, alguém com quadros depressivos, alguém com transtornos de personalidade, enfim, normalmente é uma herança hereditária, porém de forma genética ela é mais avaliada. Biopsicossocial porque depende do nosso meio, né? A neuropsicologia ela avalia através de testes, né, essas condutas, essas implicações terapêuticas através dos testes, através de análises e também com a equipe multidisciplinar, onde o neuro pode encaminhar ou não para os especialistas, no caso os neurologistas ou os psiquiatras, em uma forma conjunta. Quadros de depressão maior, habilidades cognitivas podem estar comprometidas, como a psicomotricidade, a memória não verbal, a memória verbal, uma compreensão de leitura, uma fluência verbal, funções executivas. Um exemplo, você entender a frase, mas não saber falar a frase. Ou então você ler a frase, mas não saber descrevê-la. Você vê que não podemos falar alto e continua falando alto naquele ambiente. Você saber que não pode fumar, mas mesmo assim você acende o cigarro. Então, são habilidades que você fica altamente comprometida. Sobre as neuroimagens ou a imagem cerebral, ela varia com o uso de várias técnicas para a imagem direta ou indireta da estrutura funcional, né, da função, da farmacologia do sistema nervoso. Nós temos as tomografias, onde eu demonstro aqui um aparelho, onde você vê o paciente fazendo tomografia de qualquer área do corpo, nesse caso a parte cerebral. Nós temos a ressonância magnética, que é esse outro aparelho, onde está entrando um paciente, ele fica dentro daquele tubo, ele fala com o monitor, com o técnico está avaliando aquela imagem. Nós temos a ressonância magnética, onde visualiza através de um contraste ou não, cores bem absurdas, vendo mais na frente umas imagens de um paciente normal, dito como normal, entre aspas, e um anormal, onde as cores são mais evidentes em determinadas áreas cerebrais. Nós temos a ressonância magnética funcional também. Nós temos a tomografia por emissão de positron, que é o PET, e temos a tomografia por emissão de fóton único, que é o SPECT. Então, o que elas fazem? Elas descrevem o estado funcional e metabólico do cérebro como um todo, determinando regiões, e assim permite a investigação mais precisa e qual método até neurocirurgiões, algumas vezes, poderão tomar em suas condutas. Nestas neuroimagens, o que é que a gente avalia também? A gente avalia que idosos deprimidos, ela apresentam uma redução do fluxo sanguíneo, então a cor, ela não fica muito azulada clara, ela fica um azul mais escuro, de acordo com o PET scan. Tem um alargamento ventricular, acho que vocês lembram no slide anterior que eu falei da importância do terceiro ventrículo. É mais avaliado em quadros de Alzheimer, em pacientes com que sejam usuários de álcool ou drogas, em pacientes esquizoides, esquizofrênicos, seja simples, paranoide, befrênica, catatônica, em bipolares ou unipolares, que são os depressivos, já anteriormente falado, não só idosos, né, mas também os idosos. E aí eu mostro um PET scan bem favorável, onde a gente avalia um adolescente, como eu digo, um cérebro normal, e um outro onde a gente, a partir do momento que bota o contraste, você vê as áreas que estão sendo agredidas com a doença, né? Mostra a imagem de um álcool, né? O que a gente não... O paciente de álcool, ele tem delírios, ele tem o IDA, ilusão, delírios e alucinações. Um paciente com Alzheimer, onde ele fica com a maioria dos cérebros vão petrificando de acordo com a idade, porém o Alzheimer ele não tem uma idade precisa, tem o prognóstico, mas há pessoas jovens que desenvolvem essa doença, né? E aí fica faltando pedaços na memória e coisas que eles relembram, que já passaram há muito tempo. Nós temos os transtornos de personalidade, que eu demonstro aí uma pessoa muito alegre, ânimo total, e a outra já
desfavorável e temos uma criança ou um adolescente ou um velho ou um adulto, enfim, com um quadro de depressão, o que muitas vezes leva a uma ansiedade. Por fim, conclui-se que os aspectos neuropsicológicos da depressão vêm sendo melhor atendidos, dada uma melhor compreensão dos estados de transtorno de humor, o que abre novos caminhos para as técnicas de tratamento e diagnósticos mais eficazes. Obrigado. Então, pessoal, essas foram as referências utilizadas para a nossa apresentação. Espero que nós possamos ter colaborado para o melhor entendimento acerca das principais alterações neuropsicológicas da depressão. Muito obrigada a todos.